Jesus. Quem já sentiu Ele na casa? Aleluia. As pernas chegam a tremer com a presença do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Prazer estar nessa casa. Prazer rever nosso amigo, pastor Léo, sua família. Rever esses obreiros aqui, jovens obreiros, né? Nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos ali no Centenário, foi uma bênção, né? Prazer rever a todos vocês. E é um prazer estar nesta noite também. O Senhor nos dá o privilégio de assumir essa tribuna com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. E apenas a gente treme diante da palavra do Senhor. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Acompanhe a leitura, diz assim. É forte. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Vamos ler de novo, para fixar esse versículo em nossas mentes, e após ler, se assente com a Bíblia aberta, não feche a palavra do Senhor. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Pode se assentar, não invalidando a oração do meu querido pastor, mas eu quero que você curva a cabeça e ore comigo. Pai, a palavra é tua, Senhor, sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Fala com o teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu consiga transmitir de forma, Senhor, audível e compreensível aos meus irmãos, em nome de Jesus. Hoje é um culto de... O título é culto de sonhos. Tenho certeza, até porque eu, pelo pastor Léo, nós fazemos parte ali da Secretaria Geral, sempre estamos ali adjunto com o nosso pastor Daniel. Os irmãos têm bem ciência dos trabalhos missionários que nosso ministério desenvolve, né? Nós temos missionários dentro e fora do país. Então, a igreja, a Assembleia de Deus do Ministério Serra, através do nosso secretário, pastor Daniel Coelho, e também do nosso pastor presidente Délio Nascimento, tem cumprido a palavra do Senhor, tem cumprido o ID de Jesus, e nós temos feito o nosso papel, que é enviar, né, e orar e contribuir. E nesse texto aqui que nós lemos, a igreja, ela está no seu primórdio, está no seu início. Nós vamos observar que Jesus, nos evangelhos sinóticos, ele ordena, o texto que foi lido aqui na abertura, o texto principal, foi falado sobre Marcos 16:15, que vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, Jesus vai dizer: ide e ensinai a todas as nações. Lucas 24, versículo 47, a palavra vai dizer: pregai a remissão de pecados em todas as nações. Então, é uma ordenança do Senhor que a igreja, após ser cheia do poder, ela fosse dispersa a anunciar o evangelho de Cristo. E o ato de fazer missões é um ato de amor. Eu sempre digo lá na sede que nós estamos ali pela misericórdia como secretário de missões, que o ato de você fazer missão, o ato missionário é um ato de amor. E nós temos que ter cuidado, porque para não sermos egocêntricos nesse amor, porque eu já conheço Jesus, eu já fui salvo, eu já conheço a graça, mas existem ainda pessoas mundo afora que sequer ouviram falar de Jesus. Então, não podemos pregar um evangelho egocêntrico, mas na essência do amor que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, aqui em Atos, capítulo 1, 8,
Aqui Jesus, antes da sua ascensão ao céu, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Quem sabe qual foi essa ordem? Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. E os discípulos, eles entenderam muito bem essa parte de ficar em Jerusalém. Eles ficaram, perseveraram, buscaram a presença do Espírito de Deus e foram cheios. Mas nós vamos entender aqui ao decorrer deste versículo, como eu disse, deixe a Bíblia aberta para você entender comigo. Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos: fiquem em Jerusalém. O versículo 8 vai dizer: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, é impossível um crente ser cheio do poder sem o Espírito Santo, pois é ele que reveste o crente de poder. Se temos poder, não temos poder pelo nosso próprio intelecto. Não é porque nós fizemos um curso de teologia, que é importante. Não é porque eu sou graduado. Não é porque eu fiz uma boa faculdade. Não, isso agrega, mas é pelo Espírito que pregamos, é pelo Espírito que oramos, é pelo Espírito que louvamos. Existe uma diferença entre cantar e louvar. Você canta para si, ou para preencher o seu ego, ou para engrandecer alguma coisa, mas quando você louva, você engrandece apenas o nome dele. Por isso que existe por aí, hoje nós temos que tomar cuidado com as coisas e os movimentos que estão no século atual, porque faz-se música dizendo que era para adorar ao Senhor, mas que o teor em si não foi para uma adoração ao Senhor, porque a adoração, o louvor, ele tem que ser inspirado por Deus, porque é uma coisa maravilhosa. O louvor é inspirado por Deus, passa pelo homem e volta para Deus. Se não for para a glória dele, não foi inspirado por ele. Só é para a glória dele o que foi inspirado por ele. A pregação não é para que nós venhamos ser conhecidos. Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, quando eu assumo a tribuna, eu quero sumir. Eu quero que ninguém me veja, mas que veja a tua presença, a tua graça. Fala com a tua igreja, Jesus. Então ele diz: olha só, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Então, vamos aqui fazer uma breve reflexão sobre essa parte A desse versículo. O que é o poder do Espírito Santo? A igreja sem o poder do Espírito Santo, ela não pode testemunhar de Cristo. Eu vinha de lá para cá falando com a minha mãe dentro do carro. Hoje saiu, viu nas redes, uma igreja que fez lá um bloco gospel. E eles lá pulando atrás do bloco gospel. E tem crente achando isso normal. A igreja adequando-se ao mundo para segurar os crentes na igreja. Isso não é normal. Preguei semana passada na série Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, tem que se dobrar. Todo mundo se dobrou, mas os três ficaram de pé. A igreja não se curva ao sistema. A igreja não se curva ao sistema mundano. Aleluia! Pode todos se dobrar, mas a igreja de Cristo, a noiva invisível, ela permanecerá de pé. Pode aquecer a fornalha. Nós não nos dobramos, nós não nos conformamos. Não vamos nos conformar com este mundo. Então, a igreja é comunidade sem poder, ela não pode testemunhar de Cristo. Olha só, tem uma frase de John Scott que eu acho linda, que ele diz assim: antes de Jesus enviar a igreja, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Antes de ser enviado, precisa de ser revestido do poder e da presença do Senhor. Sabe por que existe hoje uma falência moral? Sabe por que existe hoje uma falência moral na sociedade? Sabe por que muitos crentes têm deixado se levar e se corrompendo por esse sistema mudando?
falta da presença do Espírito, falta de orar, falta de buscar a graça, falta sim de se dobrar diante de Deus e dizer não para o mundo. Então, aleluia, a parte A vai dizer: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? Versículo 14, quem está com a Bíblia aberta. Vamos olhar a característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Versículo 14. A igreja cheia do Espírito Santo, ela está unânime em oração. A igreja que não ora não é uma igreja cheia. A igreja que não ora, o crente que não ora não é cheio. Aleluia, existe um segredo na oração, existe um mistério na oração. A igreja cheia do Espírito Santo, ela ora, ela dobra os seus joelhos, ela clama, ela chora na presença de Jesus. Segundo ponto, a característica de uma igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo corpo místico de Cristo. Quando eu falo igreja aqui, eu estou falando de comunidade local. Quando eu estou falando de vocês aqui local, estou falando das congregações. Uma igreja cheia do Espírito Santo. As características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Qual é a outra, pastor? Unidade na comunhão. Capítulo 2, versículo 1. Unidade na comunhão. Não tem negócio de crente falando de crente. É unidade na comunhão. Você viu a irmã? Você viu nada? Vamos orar por ela. Unidade na comunhão. Todos têm tudo em comum. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Quando a igreja primitiva começa, que eles são batizados, cheios da graça, eles vendiam as suas propriedades sem que ninguém pedisse e lançavam aos pés dos apóstolos. E muitas vezes dentro da nossa congregação, muitas vezes dentro da nossa igreja, tem irmãos passando dificuldades e nós não abrimos os nossos olhos e nós não ajudamos. Que comunhão é essa? Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão com os outros. Não tem crente de cara feia com o outro dentro da igreja. Ninguém fala do pastor, ninguém critica os líderes. Eles oram, eles vivem em comunhão com Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui, deixa eu falar. Eu nunca vi um crente que se levantou contra um pastor de pé. Nunca vi. Se levanta contra o homem de Deus. Ele errou, mas ele é homem de Deus, ele foi ungido. Você vai cair. Respeite o ungido do Senhor. Se está aqui, foi Deus que colocou. Terceiro ponto: perseverança na doutrina, na comunhão. Olha só, primeiro era unidade, unidade na oração, unidade na comunhão. E agora muda, já não é unidade, é perseverança. Perseverar. Uma coisa é você orar, outra coisa é você perseverar em oração. Não é você orar uma vez e parar, não, é você orar continuamente. Porque senão vocês vai dizer orar sem cessar. Aleluia! Perseverança, capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos. Perseverança na comunhão. Não é falar mal do seu irmão, não é um dia só, não. É sempre perseverar na comunhão diariamente. É dia após dia você aprender a lidar com as diferenças do seu irmão. É olhar para ele mesmo cheio de falha e dizer: eu te amo e eu aceito você com as minhas falhas e com as suas falhas. Vamos se adequar, porque no céu não tem cercadinho, no céu é todos juntos para sempre. Amém. No céu não tem lado esquerdo, lado direito, é todos em comunhão para sempre, dizendo: santo, santo, santo. Perseveravam no partir do pão. Não havia vaidade. Todos tinham tudo em comum. Certa vez, lá na igreja de Curitã, eles foram fazer a Santa Ceia. E quem tinha mais comia primeiro. E aqueles que tinham pouco recursos,
eles ficavam sem comer, e Paulo chega e diz: olha, esperai uns pelos outros, comunhão, no partir do pão, todos têm em comum. Então, meu querido e minha querida, não é só estar em unidade, é perseverar em unidade, perseverando. Ponto 2, características. Aqui eu falei das características de uma comunidade cheia do Espírito. Agora vamos falar características de um cristão cheio do Espírito. Abra a Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem conhece o texto já deu glória a Deus. Características de um crente cheio do Espírito Santo de Deus no século atual. Difícil. Essa palavra atravessou os séculos e chegou até nós. Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor. O crente cheio do Espírito Santo, ele ama o teu próximo. Qual é o próximo? É a alegria. O crente cheio do Espírito, você nunca vai olhar para a cara dele, ele vai estar com aquela cara feia, parece que chupou um limão, ou que foi batizado no vinagre. Não, ele sempre vai estar com um sorriso no rosto, igual esse que você deu aí agora. A diversidade está, mas ele está alegre. Está faltando, mas ele está alegre. Está difícil, mas ele está alegre. Porque, aleluia, não é pelo que ele faz, é pelo que ele já fez em nossas vidas. Eu tive que dizer para uma jovem, ela disse: olha, ele não fez assim por minha filha, ele não tem que fazer, ele já fez por você. A dor, a cruz dos cravos, a coroa de espinho, a cruz que ele carregou, aleluia, o martírio, a lança que transpassou, ele já fez, ele já deu. A salvação foi de graça, você não paga nada. Ter paz na sua vida, paz consigo mesmo e paz ao redor. Não vive plantando sementes de guerra. Eu sou crente, mas o meu braço, pede Jesus para converter teu braço também. Paciência, pede Jesus me dá paciência. Eu sei que eu oro e falo: Jesus me dá paciência, Jesus me dá paciência. Porque é difícil, porque as pessoas querem a nossa paciência. Eu vou testar o pastor. E pastor, né? Você vai ver, eu vou te testar. E fala: Jesus, me dá paciência de Jó. Me toca. Paciência, o crente tem que ser paciente. Benignidade, bondade, fé para adiantar, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas a vida agora que eu vivo é nele. Você entende? O crente cheio do Espírito Santo, ele se desfaz de si e se arma na armadura. Ele não vive os frutos da carne, ele vive os frutos do Espírito para ter uma vida abundante de testemunho na presença do Senhor. Testemunha. O que é ser uma testemunha? Voltemos ao texto. Testemunha, a parte B vai dizer: sabereis que vocês receberão o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você tem sido uma testemunha do Senhor por onde você passa? Tomo suco ou tomo água? Jesus, eu vou de suco. Jesus dá bom demais. É suco, Jesus dá. Testemunhas. Você tem sido testemunha por onde você tem passado? Meu Deus. Ou você tem sido uma testemunha de Jesus? Testemunha ou testemunha? Você tem sido reconhecido
reconhecido no seu ambiente de trabalho pelos frutos que você produz. Os frutos, eles mostram a árvore. Sim ou não? Você já viu árvore ruim levar pedrada? Não. Perto de casa tinha uma mangueira lá, as telhas da minha mãe vivia quebrada, que os meninos tomem pedra nas mangas, umas mangas boas, né? Mas só que existe uma coisa, quando o fruto cai, muitas vezes machucava, mas ele não perdia o sabor do fruto, continuava sendo saboroso. Machucava, mas ele continuava sendo manga, não deixava de ser manga. Você consegue entender? Então seja uma testemunha. Testemunha vem do latim testes, que significa alguém que sabe por ter vivido ou visto. Sabe por que você é testemunha do Senhor? Pastor, mas eu não vi Jesus. Mas você ouviu, você creu, você confessou, e Ele vive dentro de você. Os seus olhos antes ouviam só de glória, mas agora, eu só ouvi de falar, agora os meus olhos veem a tua graça. Vem também do grego mártir, que significa alguém que morre por não renunciar à sua fé. Você está disposto a isso? Se vier uma grande perseguição, a igreja, você está disposto a virar um mártir? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vai dizer, só olhar para mim eu falar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vai dizer de um discípulo que ele morreu. Por quê? Porque ele não hesitou em falar a palavra de Deus. O primeiro mártir da palavra do Senhor, da Bíblia, o Estevão. E aí, você está disposto a ser uma verdadeira testemunha de Jesus? John Wesley vai dizer uma frase que eu gosto também, vai dizer: todo cristão deve estar pronto para duas coisas: pregar ou morrer. Você está disposto a pregar ou morrer a palavra do Senhor, pela palavra do Senhor? Palavra pesada, mas é essa, porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Será que nós não temos negado a Jesus no nosso dia a dia como testemunhas do seu reino? Ou nós temos agregado valor e mostrado que somos verdadeiras testemunhas do Senhor? E aí, a hora já está indo, nós chegamos na parte final do versículo, e aqui que eu quero adentrar um pouco mais. E a palavra vai dizer: olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até a última parte da terra, ou até o último canto da terra. Mas o que acontece? Os discípulos, eles não entenderam de forma clara o que o Senhor queria. O Senhor disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, sejam cheios e saiam. Fiquem em Jerusalém, sejam cheios e saiam. O que é Jerusalém? Jerusalém significa o reduto, aonde se iniciou o cristianismo. Tudo se inicia em Jerusalém. Trazendo para os nossos dias, Jerusalém hoje é a igreja local, aonde a igreja está plantada. A nossa rua, a sua rua, a minha rua, os bairros vizinhos, a nossa cidade, Jerusalém. A Iagnes, como eu disse, ela está, nós temos os nossos trabalhos missionários espalhados em Jerusalém, porque em vários bairros da cidade de Serra e outras cidades vizinhas temos aqui, eu estou vendo ali a Juliana, não tinha visto não. Ele, Ju, estava reconhecendo não. O Ju foi minha ovelha lá da Iagnes, só Lourenço, bênção do Senhor. Então nós temos Iagnes espalhados em toda a região da Serra e os bairros vizinhos. Então a Iagnes, ela está em Jerusalém. E aí vai dizer Judeia e Samaria.
E aí já passa das fronteiras da cidade. Judéia e Samaria já quer dizer as cidades mais distantes e os estados da nação. Aí Aires está em outros estados? Sim, nós estamos. Nós estamos ali em Divisa Alegre com o nosso pastor Javan. Fica ali no canto ali. Como é que é o nome daquele lugar ali? Faz divisa com a Bahia? Divisa com a Bahia ali. Isso, próximo do Vale de Quitinhonha, aonde existe muita pobreza. A prostituição é muito alta. E o pastor de Javan começou um trabalho ali, ele e sua família. E recentemente ele trouxe uma caravana, um ônibus lotado. A igreja está enchendo, pessoas têm sido salvas. É o que? Pelo poder da palavra do Senhor. Porque a igreja tem cumprido o papel dela de enviar. Maravilha! Estamos também ali em Melgaço, né? Ali na Terra Fria, aqui na região do Domingos Martins. O desafio ali é a questão cultural e religiosa, porque ali existem muita dificuldade por conta das questões religiosas que envolvem ali. Então as pessoas, e também um pouco da língua, o pomerano, enfim. E o pastor Cássio está ali rompendo barreiras, ganhando almas para Jesus. No último batismo, se não me engano, foram 3 almas que foram batizadas. Um templo enorme. E assim, graças a Deus, Jesus tem feito maravilhas. Estamos também no Ceará, Trairi, Ceará, aonde que o templo, a igreja, vocês estão achando que aqui é quente? O pastor estava falando, não tem ar-condicionado não. Eu falei, não, está até fresquinho. Lá ele fazia o culto dentro de um container. O container desses que os caminhões passam aí, era a igreja onde o pastor fazia o seu culto. Mas no final do ano aí nós vamos lá e Léo vai rebocar a igreja. Léo vai carregar massa, né? O templo está sendo erguido para a glória de Jesus. Aquele container já não existe mais. Então, a igreja, ela está em Judéia e Samaria. E por que Jesus enfatiza a cidade de Samaria? Nós notamos que, embora Samaria fizesse parte da nação de Israel, Jesus instrui os seus discípulos a pregarem isso também por conta das diferenças religiosas que havia entre judeus e samaritanos. Lembra? Jesus vai para a beira do poço. Por que você vai falar comigo? Eu sou judeu, não vem falar comigo não, você é judeu, eu sou samaritano. Jesus disse, se você soubesse que pede água. Aí Jesus vai dar uma parábola e fala assim, olha, já o homem vinha descendo, passou o sacerdote, passou o levita, ninguém levantou, vem descendo um samaritano e ajudou ele. Jesus está falando, samaritano também precisa de salvação. Eu vim para todos. Deixe as diferenças religiosas e anuncie a minha palavra para eles também. Então, há necessidade de Judéia e Samaria. E agora nós chegamos aonde? Chegamos a Deus, Confins da Terra. Confins da Terra, eu sigo a página Portas Abertas e assim, a perseguição religiosa com os cristãos. Mundo, existem os países, os 40 mais fechados para o cristianismo, tem se acirrado nos últimos tempos. E nós temos ali, se eu não me engano, está na 39ª colocação, ou 29ª colocação, me falha agora. Nós temos ali um trabalho em Moçambique, que nós, se o Senhor nos não voltar, nós pretendemos ir ali, passar uns 5 dias ali, né? Casinho de estuque, a igreja de estuque, não tem chão, não tem chão, não tem como, né? Não tem piso de cerâmica, não tem cadeira a flutuar, não tem chão, não tem luz, né? E nós pretendemos passar uns dias ali, né, Léo? Nós vamos ali. E ali, Moçambique está no ranking dos países onde existe muita perseguição religiosa. Mas ali a Admis chegou lá, rompendo barreiras, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus, batizando, vidas sendo curadas espiritualmente, fisicamente, pelo poder da palavra do Senhor. Temos também o nosso trabalho
relação ao nosso pastor Juan, ali na Venezuela. Todos nós sabemos a dificuldade que passa a Venezuela. Uma nação que é regida pelo ditador. Infelizmente, muitos insistem em dizer que não existe uma ditadura ali, mas existe sim uma ditadura na Venezuela. E uma coisa que nunca sai da minha mente, é aquele dia que o pastor Juan estava ali, que um gato passou debaixo da mesa, que ele disse que lá na Venezuela os pets são alimento. E é uma coisa que você ouve falar e falar, mas isso é conversa fiada. Mas quando você vê um nativo de lá dizendo a realidade, aquilo te traz um choque. E é a verdade. Mas a palavra do Senhor está sendo anunciada na Venezuela. Pastor Juan, ele atravessa os rios, ele vai aos povoados anunciando a palavra do Senhor. Temos também o pastor Carlos, que está ali na Albânia fazendo um excelente trabalho. Temos hoje, mundo afora, 3 bilhões de pessoas que não ouviram a falar de Jesus. Então essa noite eu quero te falar com você: valorize o momento que você tem agora para glorificar o nome de Jesus. E glorifique o nome do teu Deus, porque hoje nada te impede de adorar a Jesus. Nada te impede de sentir a graça de Jesus. Nós não precisamos descer para um túnel escondido dos líderes da nação para ler um texto da palavra do Senhor, para ler um versículo da palavra do Senhor. Muitas vezes você deixa a sua Bíblia lá e aí você passa dias e dias e nem lê a Bíblia. Quando dá o dia de ir para o culto, você fica doido: cadê minha Bíblia, cadê minha Bíblia, cadê minha Bíblia, cadê minha Bíblia? Porque você não lê a palavra do Senhor. E tem pessoas que queriam ter a oportunidade de ler apenas o Salmo primeiro, mas elas não podem, porque são perseguidas, porque são caçadas. Mas nessa noite você tem a oportunidade de adorar o nome de Jesus. Aleluia! E os discípulos, eles permaneceram em Jerusalém. Mas qual era a ordem? Pregar só em Jerusalém? A ordem era pregar só em Samaria? Só na Judéia? Qual era a ordem? E tipo, todo mundo. Mas eles estavam lá em Judéia, em Jerusalém. Sabe por quê? Muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Estou aqui, Jesus me chamou para fazer isso aqui tá bom. Nós nos acostumamos e nos tornamos religiosos. O Senhor não te chamou para ser um religioso, o Senhor te chamou para ser o semeador do reino dele. Todos nós temos a incumbência de levar a palavra do Senhor. Pastor, mas eu não posso atravessar os oceanos, eu não posso ir para fora do país. Você já pregou para o teu vizinho, você já anunciou na tua escola. As pessoas sabem, pelo amor de Deus, pelo menos que você é crente, ou você é aquele crente agente 007. Ninguém sabe que eu sou crente. Quando te cumprimento com a paz do Senhor, você muda de assunto. Aleluia! Deus te chamou para ser o semeador do reino. Saia de Jerusalém. Você não pode ir, mas você pode contribuir. Não posso ir, mas você pode orar. Porque o papel da igreja é enviar. E o nosso papel é orar e contribuir. A oferta por de missão. Velho. Pastor já começou a falar que não de oferta. Missionário não come não. Missionário também não bebe não. Missionário também não fica doente não. A gente tem uma cultura. A gente vem, né? Nós vamos mudando isso em nome de Jesus. A gente vem com uma cultura muito errada, de que os missionários eram pessoas que eram largadas no campo para sofrer. Você tem que sofrer. Se você não sofrer, você não tem experiência para contar, você não é um bom missionário. Tem que comer rápido, barato, sei o quê. Mas muitas vezes nós não queremos comer
sem uma mistura, mas nós queremos que os nossos irmãos, no fronte de batalha, lá onde que a guerra está travada, nós não queremos o melhor para ele. A partir de hoje, em nome de Jesus, essa concepção na mente de quem estiver aqui vai mudar. Você vai separar o teu melhor para o dia do culto de missões, vai dar aqui, Senhor, a minha oferta, e eu te desafio em nome de Jesus, se o Senhor não te retribuir, aleluia, você faz um voto com o Senhor, Senhor, retribua. Não, aleluia, não faça uma barganha, mas você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida. Aleluia. Não é barganha, é você ver, você investir, é você plantar e você colher. Deixa eu falar uma rápida experiência. No final do ano nós colocamos um trabalho ali na região de Putiri, uma congregação nossa muito carente que temos ali. E estava faltando algum dinheiro para fazer um Natal missionário com as crianças. Conseguimos brinquedos, conseguimos café, conseguimos muitas coisas, mas faltava ainda um valor em recurso. E eu já havia pedido para o pastor, falei, o Senhor proverá, eu vou tirar do meu bolso, o Senhor proverá. Falei com minha esposa, Deus, Ele cuida, Ele sabe. Tirei meu dinheiro para investir. Quando foi no dia 5 de dezembro, antes do dia 10 de dezembro, antes de acontecer, eu já tinha colocado no meu coração, olha só, a intenção do meu coração. Liga um advogado para mim, uma causa na justiça que já estava há 2 anos, eu nem lembrava. Eu nem lembrava mais, para mim aquilo nem existia mais. Ele disse, Josimar, assim, é o advogado aqui, já pensei que era golpe. Falei, é golpe. Não, é o advogado aqui do escritório de advocacia. Saiu a sua sentença, que manda seu pix aí, que nós vamos estar transferindo para você. Oi, irmão. Se eu te falar que foi 20 vezes mais do que eu investi. Porque o nosso Deus é assim, irmãos. Você planta com o coração e você colhe. Porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Então, Jesus me diz, saiam de Jerusalém. Preciso que vocês vão para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. E aí nós entramos na parte final da palavra. Capítulo 1, eles recebem. Está com a Bíblia aberta, diga amém. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, eles recebem a promessa e a ordem. Atos, capítulo 2, se cumpre as promessas. Atos, mas eles estão aonde? Diga comigo, Jerusalém. Eu vou falar, você fala Jerusalém. Jerusalém, tá bom? Eu vou falar, você fala Jerusalém. Vamos ensaiar, tá bom? Vou voltar lá. Capítulo 2, se cumpre a promessa. Onde eles estão? Capítulo 3, o poder do Espírito Santo é manifesto. Existe o primeiro milagre, o coxo se levanta na porta do templo. E onde eles estão? Capítulo 4, os apóstolos são ameaçados, aleluia, e são presos e libertos. Onde eles estão? Capítulo 5, mais milagres acontecem. E aonde eles estão? Capítulo 6, o número de discípulos se multiplica. Mas aonde eles estão? Capítulo 7, o primeiro cristão é morto. Eu falei capítulo 5 lá, eu errei. Capítulo 7, o primeiro cristão é morto, Estevão. E aonde eles estão? Capítulo 8. Capítulo 8. Vocês não vão sair de Jerusalém, não? Vocês não vão sair de Jerusalém, não? Jesus levanta um tal de Saulo e permite uma perseguição. Leia comigo capítulo 8, versículo 1. Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Diga em. E todos foram dispersos por outras regiões, Judeia e Samaria. Aleluia! Capítulo 8, houve perseguição e eles foram dispersos. Aleluia! Porque precisavam obedecer a ordem, sair da zona de conforto. Às vezes o Senhor permite isso acontecer em nossas vidas. Cadê minha bem santa, louvar Jesus? O Senhor permite isso para nós nos deslocarmos. Aleluia, capítulo 3, capítulo 2, aleluia, após a pregação
pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, mas ele diz: é preciso Pedro sair de Jerusalém, não é para ficar em Jerusalém. O Senhor permite que aconteça para que nós entendamos a zona de conforto, ela é perigosa. 1 Samuel capítulo 11, Davi sempre ia para a batalha, sim ou não? Ele ia na frente. Capítulo 11 de 2 Samuel, ele decide ficar no teu palácio, zona de conforto. E dali ele dá uma espiada, e foi a olhada que foi a ruína, a olhada que foi a ruína da vida de Davi. Zona de conforto é um perigo. Deus não nos chamou: saia de Jerusalém, obedeça a ordem do Senhor. O Senhor tem propósito na vida de cada um. E sabe, você entrou aqui com as esperanças destruídas, porque você entrou na zona de conforto. O Senhor está dizendo: saia de Jerusalém, eu quero te usar. 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 E você não está entendendo. O Senhor mandou para um certo profeta: olha só, você vai para Nínive, que eu quero que você pregue lá. E ele falou: eu não vou lá não, eu vou continuar na minha zona de conforto, eu vou para Tarsis. Ele foi enviado por Deus para Nínive, e 140.000 pessoas foram salvas com uma pregação. O Senhor não te chamou para ser crente de banco, Ele te chamou para ser uma diferença nesse mundo e anunciar boas novas. Ele te chamou você para ser um farol, Ele te chamou você para ser ponte, Ele te chamou para você ser luz neste mundo, em nome de Jesus. Canta, minha linda, essa mulher linda que Jesus me deu, tem uma voz maravilhosa. Eu ensinei ela algumas técnicas, ela aprendeu. Escola de pé, irmãos, por favor. Declare sobre a sua vida nessa noite. Cante. Uau.
maravilhosa, cheia da presença do Senhor. Quem sabe você entrou na zona de conforto, mas eu quero te convidar nessa noite, pelo Espírito de Deus, você voltar para a caminhada. Pastor, parei, eu fraquejei. O Senhor conhece as suas fraquezas, o Senhor conhece as suas dificuldades. Pastor, eu quero me consertar para voltar. Não, vem como está. Deixa que Ele te transforme, deixa que Ele molde a sua vida. Tem alguém que quer reconciliar pelo encontro com Jesus? Tem alguém que quer ser farol para este mundo? Tem alguém que quer ter um encontro com Jesus? Eu não gosto de dizer que tem que aceitar Jesus, porque parece que Jesus é uma coisa muito barata, e não é. Tem alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor, que quer reconhecer Ele como teu Salvador? Se não tem, que Deus te abençoe, mas lembre-se, o Senhor quer te usar, o Senhor está te chamando. Ele não abre mão de você como farol. Glória a Deus. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sou grato ao Senhor. Muito obrigado.